Abramos nossas Bíblias em 1 Pedro, primeira Epístola de Pedro, ainda no capítulo 2. Pedro, capítulo 2, versículos 11 a 17 serão para a nossa leitura, e a mensagem dos versículos 13 a 17. 1 Pedro, capítulo 2, de 11 a 17, a leitura, e o sermão baseado nos versículos 13 a 17. Essa é a palavra da salvação. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, que é regra de fé e prática em todas as áreas da vida. Nós estamos diante de um texto, ó Deus, que fala profundamente ao nosso contexto atual. A Tua palavra toda fala sempre a qualquer contexto. E é nesse sentido que nós pedimos hoje a Tua iluminação, para que o Senhor nos ajude a entendermos o que é que Pedro aqui quis ensinar àqueles primeiros leitores, e certamente quer nos ensinar hoje por meio do Teu Santo Espírito. Ó Deus Todo-Poderoso, te pedimos pela nossa nação, te pedimos por esse momento em que a nação se prepara para mais um momento de eleição, de escolha de governantes. Ó Senhor Deus, nos mostra, principalmente a nós crentes, a Tua igreja, ao corpo de Cristo, a importância que nós temos para que o Estado seja realmente livre de idolatria e possa proclamar unanimemente que é uma nação pertencente ao Senhor. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, o salmista nos ensina. E nesse sentido sabemos que essa palavra nos dá esperança de vermos o nosso Brasil exatamente nesse caminho. É em nome de Jesus Cristo, que governa esse país e todo o mundo, é que nós oramos. Amém. Amém. Nero tornou-se imperador romano em 13 de outubro do ano 54 depois de Cristo, numa época de grande esplendor do Império Romano. Nos 5 primeiros anos de seu governo, Nero mostrou-se um bom administrador. Na política, usou a violência e as armas para combater e eliminar as revoltas que aconteciam em algumas províncias do Império. Mas o que mais marcou a história de Nero foi o caso do incêndio que destruiu parte da cidade de Roma no ano de 64. Segundo o historiador Tácito, Nero ficou cantando e tocando lira enquanto a cidade queimava. O fato é que Nero culpou e ordenou perseguição aos cristãos, acusados por ele de serem responsáveis pelo incêndio. Muitos foram capturados e jogados no Coliseu para serem devorados pelas feras. Além deste episódio, outras colaboraram para a fama do imperador violento e desequilibrado. No ano de 55,
Nero matou o filho do ex-imperador Cláudio, que era o seu irmão. Em 59, ordenou o assassinato de sua mãe, Agripina. Nero se suicidou em Roma no dia 6 de junho de 68, colocando fim à dinastia Júlio-Claudiana. Quando nós olhamos para essa figura histórica, nós percebemos que os políticos atuais não são tão maus assim. Você se submeteria a um homem como Nero? Você se submeteria a um regime como o da Coreia do Norte? Você se submeteria a regimes e mais regimes que continuam se manifestando no nosso país, sem que haja uma possível esperança de mudança? Essas perguntas, elas penetram no nosso coração e imediatamente nos mostram, então, onde Pedro quis chegar, falando para aqueles leitores daquela época, e onde o Espírito Santo quer chegar hoje. Não só no Brasil, mas em todos os lugares onde a Igreja do Senhor Jesus Cristo esteja. Quer na China, quer na Coreia do Norte, quer na África, quer nos Estados Unidos, quer no próprio Brasil. Como você se sente diante de uma ordem tão clara que nós devemos nos sujeitar a homens tão maus como esse aqui descrito? Eu li a respeito de Nero exatamente porque, quando Pedro escreve essa carta, Nero era o imperador. Aliás, a morte de Pedro foi possivelmente foi da responsabilidade de Nero. Naquela perseguição que ele trouxe, houve então a morte desse apóstolo que nos fala nessa noite, por meio do Santo Espírito de Deus. E aí nós olhamos para o que vimos aprendendo até esse momento, e Pedro está aqui numa parte mais prática da sua epístola, tomando toda a doutrina que ele ensinou nos primeiros versículos e nos mostrando o que é viver como forasteiros e peregrinos na terra. Como forasteiros e peregrinos, nós devemos nos comportar de tal maneira no meio dos gentios que eles possam alcançar inclusive a salvação, mesmo nos tratando e nos chamando de malfeitores. O objetivo é sempre esse. O objetivo também é glorificar a Deus em todas as coisas, mas é também dar a oportunidade de salvação àqueles que ainda rejeitam o Evangelho e nos tratam como pessoas malfeitoras. A partir do versículo 13, então, do capítulo 2 de 1 Pedro, nós aprendemos que nós devemos nos submeter a toda instituição humana para fazer calar todo humano insensato nessas instituições. Nós devemos nos submeter a toda instituição humana para fazer calar todo humano insensato nessas instituições. Nós veremos aqui dos versículos 13 a 17 essa ordenança em 3 partes. A primeira delas é a partir da natureza da sujeição civil. O que significa isso? A natureza da sujeição civil. Versículos 13 e 14. Vejam o que diz a palavra de Deus. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Pedro aqui trouxe doutrina maravilhosa acerca da salvação, graça sobre graça, e agora, mediante essa mesma graça, ele traz vários imperativos que de modo algum negam esse benefício de Deus, pelo contrário, o confirmam. É por isso que ele vai trazendo então toda essa carga que parece pesada demais para nós, e sem dúvida alguma, se fôssemos realizar isso sozinhos, não conseguiríamos. Mas o mesmo Espírito Santo que nos salva, então, nos ajuda agora a cumprir em obediência esses imperativos. E talvez esse seja
um daqueles que mexe lá no fundo do nosso coração, insubmisso, desobediente, transgressor. Aqui o verbo sujeitai-vos poderia ser traduzido como coloquem-se voluntariamente debaixo de autoridade. Olha a palavrinha fundamental aí, voluntariamente. Sim, nós não devemos obedecer simplesmente quando sentimos vontade de assim fazer. A obediência também é requerida em momentos em que não queremos obedecer. Mas aqui especificamente, existe uma ideia então nesse verbo que além de obedecermos mesmo a contragosto, deveríamos fazer isso voluntariamente. Deveríamos buscar então o entendimento do que é nos sujeitarmos ou colocarmos debaixo de toda a autoridade. Nesse sentido, nos colocarmos debaixo de toda a autoridade significa reconhecermos o que é ser inferior e agir dessa forma. O que é ser inferior a alguém? Isso mais uma vez confronta o nosso coração. Porque aí revela para nós um complexo de inferioridade, que tem duas ramificações. Talvez o nosso complexo de inferioridade aconteça com mais frequência no que diz respeito a nos tornarmos ou nos acharmos inferiores quando deveríamos ser superiores. Nos vitimizamos e tantas outras coisas. Não agimos como deveríamos de acordo com a nossa responsabilidade e a posição que nós temos. Mas o outro lado do complexo de inferioridade é exatamente esse ponto que nos impede de realmente entendermos que há várias situações na vida onde nós somos realmente inferiores. Há superiores colocados em nossas vidas pelo próprio Deus, a quem nós devemos nos sujeitar. Quando você ouve por meio do Evangelho que você é inferior a alguém, isso fere você. Como é que você reage a isso numa primeira instância? Deixa eu ler para vocês aqui do nosso Catecismo Maior, tratando do 5º mandamento. A pergunta 124 diz assim: o que significam as palavras pai e mãe no 5º mandamento? As palavras pai e mãe no 5º mandamento abrangem não somente os próprios pais, mas também todos os superiores em idade e dons, e especialmente todos aqueles que, por ordenação de Deus, estão colocados sobre nós em autoridade, quer na família, quer na igreja, quer no Estado. É inescapável sermos inferiores e aprendermos a agir assim, biblicamente, para a glória de Deus, é inescapável. Mas sejamos honestos, não é fácil ser inferior. Não é fácil ser inferior porque nós não entendemos exatamente essa questão da sujeição e da submissão. Às vezes um homem, até reformado e maduro na fé, acha que sujeição é algo limitado às mulheres, que devem ser submissas aos seus maridos. Ou talvez conseguem elevar isso à categoria das crianças também, que devem ser sujeitas aos seus pais. Mas vejam que nós homens, líderes, sacerdotes do lar, somos os primeiros então a demonstrar exatamente que sujeição bíblica é essa a todos aqueles que são autoridades sobre nós. Porque afinal de contas é isso que nós vemos exatamente em Jesus Cristo, que se sujeitou ao próprio Pai e se sujeitou, como veremos aqui, a toda a instituição humana, não apenas para nos dar exemplo, mas para garantir a nossa salvação. E essa palavra instituição, ela é muito interessante, porque quando nós olhamos para o que ela realmente significa na sua língua original, instituição é uma boa tradução, mas literalmente significa criação ou criatura. Isso está em vários outros textos do Novo Testamento, a mesma palavra, a mesma raiz,
que lá vai ser traduzido como criação ou como criatura. O que é que isso nos lembra aqui então? Nos lembra que essa ideia de autoridade e submissão é algo que faz parte da estrutura criada por Deus. Uma estrutura que se inicia lá no Éden. Não é por causa da queda ou da desobediência de Adão que agora nós temos uma relação de autoridade e submissão. Muitos erram nisso, dizendo que agora em Cristo Jesus nós podemos defender biblicamente a ideia de igualitarismo. Não existe mais nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, nem judeu, nem gentio, todos somos iguais. Essa ideia de autoridade e sujeição é algo que é fruto da queda. Jesus Cristo vem restaurar isso, não precisamos mais viver assim. Não. O que Jesus Cristo vem restaurar é exatamente essa estrutura na criação de Deus que foi quebrada pelo próprio homem. Quebrada pelo próprio homem, seguindo as insinuações de Satanás. Que como anjo criado por Deus de forma boa, não se submeteu à autoridade de Deus, e juntamente com vários outros anjos caíram, e agora fariam de tudo para que a humanidade caísse também por meio do seu representante maior e primeiro, Adão. Essa estrutura foi estabelecida por Deus então antes da queda, e Jesus Cristo a restaura na cruz do Calvário e na sua própria vida. E como nós já lemos no Catecismo, essa estrutura ela é baseada necessariamente em 3 esferas: família, igreja e Estado. E inevitavelmente todo ser humano ele vai estar ligado a essas 3 esferas de alguma maneira. É claro que quando nós olhamos para o Éden, isso estava ali de forma incipiente. Com a progressividade da revelação, nós vamos percebendo então a família dando origem à comunidade maior, chamada igreja, e essa comunidade então agora sendo paralela a algo que nós chamamos de Estado. Tudo isso determinado por Deus desde o princípio. Por que é que Pedro precisa trazer uma mensagem como essa para aqueles crentes daquela época e para nós hoje? Ora, porque nós ainda pecamos. Talvez nessa noite você esteja ouvindo pela primeira vez uma mensagem relacionada a isso. Talvez você sempre tenha ouvido na sua carreira cristã que política e religião não se discutem, que isso é um assunto muito delicado, que não pode ser tratado de púlpito, ou na verdade nós podemos no máximo trazer estudos em grupos específicos, mas não algo que a igreja precisa saber a partir das Escrituras. Ora, a nossa tendência como pecadores, como vimos aqui, é não sermos inferiores adequadamente. A nossa tendência então é ou achar que o governo não é necessariamente algo bíblico, ou o Estado não tem nada a ver com Deus, ou por outro lado, idolatrar esse Estado, colocá-lo no lugar de Deus. É por isso então que aqui Pedro faz questão de lembrar aqueles homens e mulheres, a quem ele chamou de peregrinos e forasteiros, que apesar de serem então esses que estão no mundo, mas não são do mundo, que eles deveriam agir ainda como cidadãos nesse mundo caído. E é exatamente isso que ele faz quando ele nos mostra que apesar de forasteiros então, não devemos viver como se não estivéssemos no mundo. Aí fica uma pergunta muito interessante, que eu sei que você, se já não fez ainda na sua cabeça, vai fazer em determinado momento nesse sermão. A pergunta é: ok, pastor, o que um crente pode fazer ou não fazer diante dessa sujeição total a toda instituição humana? Nós vemos crentes levantando bandeiras, nós vemos crentes fazendo outras coisas, e aí, como fica tudo isso? Abra sua Bíblia, por favor,
em Jeremias 29. Jeremias, capítulo 29. Nós temos aqui o início dessa resposta. Devemos pegar em armas ou não e fazer uma revolução? Devemos destituir imperadores maus ou ficarmos apenas assistindo às suas maldades? Jeremias 29 nos mostra o que Deus requer daqueles que estão em uma nação não governada por governantes que realmente temem ao Senhor, mas que foram colocados ali pelo próprio Deus. Jeremias 29, a partir do versículo 4, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Esse é um resumo fantástico do que nós devemos fazer hoje no Brasil e continuar fazendo hoje no Brasil, mesmo que o próximo presidente da República continue sendo uma pessoa não temente a Deus. Nós já vimos aqui essa relação de como Pedro está escrevendo no contexto de Nero, e ali Jeremias está escrevendo uma profecia que vem de Deus nos tempos do cativeiro babilônico. Quando você compara Nabucodonosor, Nero e tantos outros imperadores maus da história, nós começamos a perceber então que essa sujeição, que essa ideia de autoridade e submissão civis não dizem tanto respeito à condição ou à condicionalidade do governante. Nós devemos nos sujeitar não apenas àqueles que são bons, àqueles que temem ao Senhor, àqueles em quem votamos, por exemplo. É interessante você ver que muitos cristãos, depois de uma eleição, quando os seus candidatos ou o seu candidato não venceu, eles levantam uma plaquinha então para um novo governante dizendo: você não me representa, eu discordo de você, discordo de sua política, você não me representa. E na verdade nós olhamos para esse texto e nós vemos que, infelizmente, esses homens nos representam sim. E Deus os coloca ali por um motivo específico. Geralmente, se são homens que são contra Deus e contra a sua justiça, eles estão ali para juízo, não só daquela nação, mas principalmente do povo de Deus naquela nação. Então fica a pergunta: se nós devemos nos submeter e nos sujeitar até homens como Nero, até homens como Nabucodonosor, parecendo ali ter uma vidinha sem graça, sem podermos fazer todas as revoluções que nós deveríamos, para então conquistar a nossa liberdade com o nosso próprio punho, com a nossa própria raça, o que é que nos motiva a sermos realmente sujeitos a toda a instituição humana? Vejam aí mais uma vez em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor. Está aqui a sua motivação. E ela é suficiente. Você não precisa necessariamente amar um imperador mau, mas você ama o Senhor. E porque você ama o Senhor, você se sujeita então a esse imperador que ele mesmo colocou ali. É isso que nós vemos, tanto nesse texto como em Romanos capítulo 13. Toda autoridade procede do Senhor. É difícil
difícil associar as coisas. É difícil ver um imperador como Nero perseguindo cristãos injustamente, matando apóstolos, e entender que é o Senhor que o colocou ali. Parece que nós queremos nesse momento voltar àquela imaturidade cristã que diz que Deus, na verdade, Ele coloca apenas governantes bons, e os governantes maus, na verdade, Ele faz vista grossa, eles acabam chegando lá de alguma forma. Não. Em toda a história, e será assim até a volta do Senhor Jesus Cristo, todo aquele que é colocado em alguma posição de autoridade, e aqui nós estamos tratando especificamente das autoridades civis, eles são colocados ali pela providência de Deus. Mas isso é, de uma forma geral, então, o que significa por causa do Senhor? Toda autoridade procede dele. Devemos subserviência a elas porque somos subservientes ao Senhor. Mas existe uma outra característica interessante. Por causa do Senhor aqui, nos indica que o próprio Senhor Jesus Cristo se submeteu às autoridades. Vejam, não temos apenas a teologia geral nos mostrando isso, mas vemos o Deus encarnado, realizando e praticando isso que Ele exige de nós aqui agora. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17. Muitas vezes nós vemos cristãos defendendo que igreja e Estado não se misturam, porque Jesus Cristo não teve nada a ver com o império ou com os governantes da sua época, e isso simplesmente não é verdade. Nós vemos aqui em Mateus 17, a partir do versículo 24, princípios maravilhosos de política, a partir das Escrituras. A partir do verso 24, tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam o imposto das 2 dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, o que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Tributo, dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas, para que não nos escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Nós vemos aqui então, cristãos querendo ler esse texto até o versículo 26. Estão isentos os filhos. Jesus está dizendo claramente aqui que impostos desnecessários cobrados por um Estado autoritário e totalitário não deveriam ser pagos pelos filhos de Deus. Nós pagamos por aquilo que realmente o Estado deve fazer. Mas Jesus deixa claro, Ele não defende aqui a sonegação de impostos, mesmo desses impostos que são exagerados e até desnecessários, para que nós entendamos o que significa então nos sujeitarmos não apenas aos governantes que cobram devidamente, mas também aos governantes que não cobram devidamente. O seu coração nesse momento está batendo mais rápido, dizendo: não, 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 eu não vou pagar impostos a esses governantes que vivem ali às custas do povo. Você ainda não entendeu o que significa nos submetermos voluntariamente a toda instituição humana por causa do Senhor. A principal lição de Jesus na submissão ou na sujeição às autoridades não é a questão do imposto em si, mas é questão até a sua própria vida. Nós percebemos ali, nos últimos dias de Jesus Cristo, antes da sua morte,
o quanto ele se sujeitou a autoridades civis corruptas, todo o seu julgamento corrupto, cartas marcadas, e quando estão ali para prendê-lo, ele deixa bem claro: eu poderia ordenar legiões de anjos para destruir todos vocês, mas eu preciso me sujeitar. Eu preciso me sujeitar até a morte, e morte de cruz. Talvez nós ainda não entendemos que o Evangelho significa isso. Que sujeição a toda a instituição humana vai nos tornar mais parecidos com Cristo no sofrimento, na dor, na morte. Não é fácil. Não significa que faremos isso com alegria. Jesus Cristo agonizou, Jesus Cristo suou sangue, mas Ele fez. Ele não estabeleceu uma revolta. Ele não fez aquilo que Pedro queria fazer, cortando a orelha de um soldado ali. Jesus cura a orelha do soldado. Será que o Evangelho nessa noite está mexendo lá no seu interior e mostrando para você o quanto você ainda precisa se sujeitar a toda a autoridade civil, a toda a instituição humana? Mas fiquem tranquilos, a Bíblia, ela é completa e sábia. Essa sujeição, meus irmãos, não é uma sujeição cega. Não é uma submissão a qualquer custo. É isso que nós vemos então aqui no versículo 14. Pedro deixa claro: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. A nossa sujeição não é de qualquer forma. A Bíblia mostra que o Estado deve governar de acordo com as Escrituras. Não, nós não defendemos, nem a Bíblia defende uma igreja estatal. Existe uma diferença. São esferas distintas, sem dúvida alguma. Mas às vezes nessa distinção nós nos distanciamos demais. E a igreja é responsável então para que esse Estado cada vez mais governe de acordo com as Escrituras. Os Estados deveriam também se submeter àquele que os colocou ali por meio da sua regra principal, as Escrituras Sagradas. E aí você pensa: então pastor, se um governo não rege uma nação de acordo com as Escrituras, então nós podemos não nos submeter a eles? Depende. O Estado muitas vezes não vai fazer isso. Nós precisamos orar mais por avivamento. Nós precisamos orar para que o Evangelho realmente saia dessas quatro paredes, não apenas convertendo pessoas, mas transformando essas esferas todas, fazendo com que esses crentes estejam inseridos nesses lugares, para que então a glória do Senhor se manifeste ali também. Mas quando esse Estado, ferindo as Escrituras, exigir de você desobediência às Escrituras, a Bíblia é clara. A Bíblia defende a desobediência civil. Esse mesmo Pedro, escrevendo aqui, ele não está se contradizendo. Ele, lá no livro de Atos dos Apóstolos, foi contra a autoridade civil. Ele não estava deixando de se sujeitar a ela, mas como ela não se sujeitou ao Senhor dos Senhores, ele vai se sujeitar em primeiro lugar ao Rei dos Reis. Vocês se lembram que as autoridades civis ali mandaram que ele e João não mais pregassem o nome de Jesus Cristo. Eles viraram as costas, Pedro e João começaram a pregar em nome de Jesus Cristo. As autoridades voltaram e eles disseram: importa-nos obedecer aos homens ou a Deus?
não criaram nenhuma revolução, não abriram ali uma constituição dizendo: se vocês nos prenderem, estão ofendendo os nossos direitos e a nossa liberdade de expressão. Não, eles vão tranquilamente presos, se sujeitando às autoridades da época. Tinham ciência de que estavam quebrando uma lei que feria a palavra de Deus e estavam dispostos a pagar por isso. Exatamente como o Senhor Jesus Cristo se sujeitara às autoridades civis alguns dias anteriores. A desobediência civil, então, não significa a desonra civil. E aqui mais uma vez eu venho bater na tecla das mensagens que nós recebemos em nosso WhatsApp, vídeos, áudios, fazendo chacota ou brincadeira desnecessária com políticos, até mesmo ex-governadores, ex-presidentes ou coisas parecidas. Meus irmãos, isso não cabe a um crente que recebe uma ordenança de se sujeitar a toda instituição humana. Se você manda ou recebe piadinhas de mau gosto a respeito dos políticos, que sim, dão todo o pano para a manga para isso, você está pecando. Você está desobedecendo ao Senhor. Isso não quer dizer que você não deva discordar de políticas erradas, que você não deva denunciar políticos corruptos. E a linha não é tão tênue assim. Você sabe que você pode muito bem denunciar a corrupção de políticos, ainda se sujeitando a eles como a Bíblia manda, sem ter que quebrar esse imperativo, se juntando então àqueles que não conhecem o que é amar a Deus sobre todas as coisas, respeitando as autoridades que o Senhor Deus coloca em nossas vidas, mesmo que discordemos deles. Está claro então até esse momento que a Bíblia não está quieta ou calada a respeito de política. Esse é um dos textos de vários em que a Bíblia trata desse assunto. E nós precisamos então, especialmente num momento em que vivemos hoje, nos preparando para mais uma eleição, nos debruçarmos sobre as Escrituras Sagradas, nos debruçarmos sobre livros teológicos que têm sido escritos com essa temática, para aprender então, no mínimo, a votar mais biblicamente, a votar mais de acordo com a vontade de Deus. E esse texto nos mostra, meus irmãos, que o Estado, ele é limitado. O Estado, ele foi determinado por Deus com características específicas. O Estado não pode fazer o que bem entender. Vejam aqui, o versículo 14 deixa claro qual é a função do Estado: castigo dos malfeitores e louvor dos que praticam o bem. Pense comigo, até de forma bem pragmática. Se o Estado se limitasse àquilo que a Bíblia diz que é a sua função, meus irmãos, a carga tributária em qualquer nação assim seria, no mínimo, proporcional. Ela existiria, porque ela sempre deve existir. Nós vimos Paulo falando isso em Romanos. Devemos pagar imposto, devemos pagar tributo. Mas por que é que nós não prosperamos tanto quanto poderíamos? Você sabe muito bem. Você é tentado a sonegar imposto todo ano, no primeiro semestre. Nós aprendemos como bons brasileiros a driblar o leão, a olhar nas entrelinhas, a torcer para que o Ministério da Fazenda não veja que eu burlei aquilo para ter um pouquinho mais de renda.
Nós somos tentados a isso, porque sim, meus irmãos, nós vivemos em uma nação que, infelizmente, tem uma das cargas tributárias mais altas do mundo. E não é só por causa da corrupção, não é só por causa das empresas estatais, mas é principalmente porque nós ainda não aprendemos que o Estado não foi chamado para fazer tantas coisas que ele faz aqui no Brasil. E nós criticamos isso, sofremos com isso, mas ainda dependemos tanto do Estado como não deveríamos depender. Ao mesmo tempo que a Bíblia ensina que o Estado é limitado a fazer, ela mostra que ele não deve fazer, por inferência lógica. O Estado, biblicamente falando, nunca, absolutamente nunca, foi chamado para cuidar da educação de uma nação. O Estado nunca, absolutamente nunca, foi chamado para cuidar da saúde de uma nação. O Estado, meus irmãos, ao cuidar dessas coisas, ou ao se ver como o nosso grande Pai, ele vai se intrometer em nossas vidas. Não apenas cobrando demais, mas também mostrando como nós devemos viver. Mostrando como a fé cristã, muitas vezes vai de encontro, então, àquilo que o Estado, teoricamente, se vê na obrigação ou no direito de fazer. Nós vemos aqui então um princípio maravilhoso que guia a nossa política à luz das Escrituras. Por favor, não entendam isso como um discurso dessa área política ou daquela outra. É algo fluindo das Escrituras, nos ensinando então que em toda a nação nós deveríamos ter menos Estado, ou um Estado menor. Só que aí você pensa, vou votar no candidato que defende esse slogan. Cuidado! Porque esse slogan flui das Escrituras, mas talvez tenha um partido novo que tenha esse lema, mas que não flui das Escrituras em tantas outras coisas. A questão não é ter um Estado inchado ou não inchado. A questão é como a Bíblia me ensina em quem eu devo votar a partir dessas características tão claras. E como é bom então olharmos para tudo isso e percebermos que Deus nos dá a inteligência e a coragem de, por exemplo, não votarmos claramente em candidatos ou partidos estatizantes. Isso é uma regra, meus irmãos, geral. É uma regra que parece não ter entrado ainda na mente dos cristãos. A Bíblia está trazendo limites claros para isso. Talvez na sua mentalidade política você chegue à conclusão: então, pastor, hoje no Brasil é impossível votar em qualquer candidato. Ora, se essa é a sua conclusão e você consegue chegar a ela à luz das Escrituras, então não vote em ninguém. Ou busque, infelizmente, muitas vezes fazemos isso, o menos ruim, ou o menos estatizante, ou aquele que mais se aproxima das Escrituras Sagradas, se é que existe essa categoria. Meus irmãos, se nós seguíssemos pelo menos esse princípio, nós já veríamos uma grande mudança em nossas futuras gerações em relação aos governantes. A Bíblia nos fala então claramente sobre coisas que determinam em quem devemos votar ou não. Isso é o mínimo que devemos fazer em relação a tudo aquilo que diz respeito à sujeição às autoridades
ou as instituições civis. Agora então, o nosso segundo ponto, a partir do versículo 15, nos mostra o que é o propósito da sujeição civil. Nós vimos a sua natureza e nós vemos agora o seu propósito. Versículos 15 e 16. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Você já se perguntou qual é a vontade de Deus para a minha vida? Nós perguntamos e muitas vezes quando a Bíblia responde, você diz assim: eu quero outra vontade. Não tem como dar uma outra vontade de Deus? Não tem. O texto deixa claro qual é a vontade de Deus. É essa sujeição, dentro dessas características todas, que nós devemos manifestar em relação às autoridades civis. E isso é quase impraticável. Como é que eu vou me sujeitar a essas instituições? Como diz o texto, pela prática do bem. Mas eles são maus. Eles cobram demais. Eles são corruptos. Eu pagaria alegremente essa carga de impostos se nós tivéssemos hospitais, escolas, asfalto. Mas não temos. Como é que Deus pode exigir de mim que pela prática do bem eu responda a esse tipo de autoridade? É exatamente isso que nós devemos fazer. É exatamente essa característica do cristão. Nós lemos lá em Romanos: não devemos vencer o mal com o mal. Não devemos. É dificílimo, parece não fazer parte da nossa natureza, mas essa nova natureza que nós temos, impulsionada pelo Santo Espírito de Deus, vai fazer exatamente isso. Por quê, meus irmãos? Com que propósito? Para emudecer a ignorância dos insensatos. Fazer emudecer a ignorância dos insensatos. Isso está diretamente ligado ao que Pedro já ensinou de uma forma mais ampla, no versículo 12, olha aí de volta. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Literalmente, a expressão que Pedro usa aqui é que pela prática do bem, não faz sentido ter um governante mau, matando cristãos, perseguindo a igreja, e eu respondo com o bem. Que loucura é essa? E é exatamente nessa insanidade, humanamente falando, que nós vemos os oponentes, os insensatos, na sua ignorância, ficando emudecidos. A expressão é gaguejando. Você já participou de um debate com alguém, uma conversa, em que você usa um argumento e a pessoa fica... Essa é a expressão que Pedro está usando aqui. São os oponentes, na sua ignorância, tentando se levantar contra o cristianismo, tentando nos mostrar que nós somos malfeitores, e nós fazemos o bem, nós respondemos com o bem, e eles ficam... Não tem argumento, não tem palavra, vencemos o debate. Essa é a apologética cristã. Não é apenas com o discurso, não é apenas com o nosso raciocínio, não é apenas usando as ferramentas adequadas para isso, mas é principalmente com o nosso comportamento, com o nosso procedimento. São as duas coisas. Mas não só para vencer o debate, não só para ver os oponentes gaguejando, humilhados, mas é para vê-los assim, esperando que ali o Espírito Santo aproveite aquele momento para trazê-los então para o reino da luz, para que eles não apenas fiquem sem argumento, para que eles não apenas fiquem sem palavras,
mas para que eles reconheçam então, naquele momento, o senhorio de Cristo. Que na mente deles, ainda cauterizada, eles possam fazer todas as conexões. Se esse povo responde assim a um estado mau que os persegue, sem dúvida alguma, isso não vem deles, isso vem de fora. A esperança de salvação é dada àqueles que são insensatos, que se levantam contra nós. O propósito, então, meus irmãos, da sujeição civil também é evangelística. Essa é uma outra motivação. Além de fazermos isso por causa de Deus, por causa da sua glória, nós sabemos que assim procedendo, muitos poderão, pela graça de Deus, serem atraídos para o reino de Deus. Esse é um propósito fantástico, que não acontece de qualquer forma. Vejam o versículo 16: como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Mais uma vez Pedro trazendo aquela ideia que Satanás pode usar contra nós. Ah, vocês são forasteiros, vocês não são daqui, então vocês podem agir de qualquer maneira, vocês não pertencem a esse mundo, vocês não precisam se sujeitar a esses governantes desse mundo pecaminosos, que dão ouvidos a mim o tempo todo. Eu mando eles fazerem assim, eles vão lá e fazem. Vocês são livres, reajam, façam a revolução cristã, busquem a anarquia do evangelho falso. Pedro diz claramente: como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia. Olha que mensagem maravilhosa, e veja se você se sente assim hoje. Pode ir bater ou não com a sua vida. Nós somos livres do pecado. Nós estamos vendo agora em Êxodo essa libertação ali de uma forma mais literal, mais tangível, apontando para a nossa libertação. Somos livres do pecado, meus irmãos. Não somos mais escravos de qualquer pecado. Você se sente assim? Às vezes não parece que somos tão livres do pecado como nós gostaríamos. Nós somos livres, meus irmãos, dessas próprias instituições aqui, que são governadas e limitadas pelo próprio Deus, e não podem então governar as nossas vidas contra esse próprio Deus. Nós somos livres do Estado. Você se sente assim hoje à noite? Você é livre do Estado? Ou você ainda depende tanto dele? Talvez nem percebe isso, mas ainda tem como ídolo esse estado totalitário. Nós somos livres, meus irmãos, inclusive para não fazermos revolução. Nós somos tão livres, mas tão livres, que a nossa liberdade, como diz aqui, é para vivermos como escravos de Deus. Não é a liberdade para a libertinagem. E aí a nossa primeira ideia é uma liberdade que nos leva a outros tipos de pecados e tal. Não, aqui é uma liberdade que não nos leva então a qualquer tipo de reação contra as autoridades, mesmo essas sendo contrárias a Deus. Nós não somos livres para sonegar impostos. Não somos. Nós não somos livres para dirigir carro ou moto sem habilitação. Não somos. Quantos crentes ficam desesperados quando vem uma blitz e passa por cima de canteiro e faz retorno indevido? Por quê? Não tem habilitação ou não pagaram PVA. Meus irmãos,
Ao mesmo tempo que a prática do bem faz calar e emudecer os insensatos, essas práticas escandalizam o Evangelho. Escandalizam o Evangelho. Nós somos os melhores cidadãos. Nós somos os cidadãos que têm todas as suas contas, principalmente seus impostos, em dia. Nós somos os cidadãos mais livres que entendem que um crente não é chamado para fazer greve. Que entende, por pior que seja o seu chefe, a sua empresa, quer privada ou estatal. Essa mensagem nós ouviremos na próxima sessão aqui. Mas a greve, ela é prevista em lei. Uma lei que fere as Escrituras. Um Estado que retroalimenta essa sensação toda, que quebra o mandato cultural estabelecido por Deus. Sindicatos, muitas vezes, liderados por crentes, que baseiam suas vidas muito mais na luta do proletariado do que naquilo que a Escritura ensina a respeito de sujeição a qualquer autoridade civil. A Bíblia confronta os nossos corações, os nossos pressupostos, e nos ensina que nós somos livres, inclusive, para não vivermos as nossas vidas a partir dessas ideias antibíblicas. Parece de fato que estamos muito longe dessa realidade. Não é algo impossível, meus irmãos. Abra sua Bíblia, por favor, em Daniel capítulo 6. O profeta Daniel, se ele não veio à sua mente ainda durante essa mensagem, certamente não podemos deixar de mencioná-lo. Daniel, capítulo 6, versículos 20 e 21, como um resumo dessa história conhecida como Daniel na cova dos leões. Antes desse evento, nós sabemos que o imperador babilônico, ele exigiu que Daniel e seus amigos se curvassem à sua estátua, e eles não o fizeram. E disseram aquilo que todo crente politicamente preparado deveria dizer: se Deus quiser nos mandar para a fornalha e ali queimarmos, Ele vai fazer isso. Se Deus quiser nos preservar no meio da fornalha, Ele vai fazer isso também. Nós não vamos nos curvar. Não vamos. Você é o imperador, nós nos sujeitamos ao Senhor até o ponto em que o Senhor não nos manda fazer coisas antibíblicas. Pode fazer o que o Senhor quiser. Nós estamos preparados para morrer, porque nos sujeitamos em primeiro lugar ao Senhor dos senhores. E nesse segundo momento, Daniel, já bem mais velho, tendo já ali experimentado muito daquela nação terrível e corrupta, nação do cativeiro, ele está agora em uma posição extremamente avantajada no que diz respeito à posição política. Ele é um dos principais governadores ali daquela região, e os outros governadores o invejam por isso. E preparam então todo um cenário para que Daniel fosse acusado de quebrar a lei do Estado e assim ser punido. Mais uma vez, a lei, o decreto realizado foi injusto, Daniel não vai obedecer, era apenas um mês. Daniel foi radical demais, era só ter esperado. Daniel, fica um mês sem orar, o que custa? Vai para a prisão, vai para a cova dos leões, porque ficou um mês. Você tem que aprender a conciliar as coisas. É assim no Brasil. Você tem que aprender a conciliar. Não tem como ser crente o tempo todo. Não tem como. Uma hora eu sou crente, outra hora eu não sou, uma hora eu me escondo, outra hora eu não me escondo.
E assim o crente esperto vai vivendo e vai, obviamente, não glorificando a Deus em todas essas coisas. Daniel não poderia ficar um mês que fosse sem orar. E ele vai orar. E ele é mandado para a cova dos leões. E ao ser mandado para a cova dos leões, nós conhecemos a história, Deus o preserva. E aqui nos versículos 20 e 21, chegando-se ele à cova, o imperador chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. Você responderia assim a Nero? Você responderia assim a qualquer governante que te mandou à prisão injustamente, que cobrou imposto demais de você? Você pode acusar aqui Daniel de estar sendo sarcástico, irônico, falso, hipócrita, porque é assim que nós responderíamos, hipocritamente, se é que responderíamos assim. Mas nós conhecemos o caráter de Daniel. Daniel aqui é um exemplo maravilhoso na antiga aliança do que é se sujeitar a uma autoridade que mandou ele para a cova dos leões. Isso é caráter cristão. E ele não tinha toda a revelação que nós temos hoje. Ele não tinha todo o tesouro revelacional que nós temos hoje. Esse é o propósito da sujeição civil. É ao mesmo tempo calar a boca daqueles que se levantam contra nós, dando a eles a esperança de salvação nesse sentido, e nos mostrando então o quanto nós somos livres, e livres mesmo, para inclusive nos sujeitarmos a toda a autoridade, com as limitações que o próprio Deus concede a tudo isso. Nós chegamos então assim ao nosso último ponto, no versículo 17, as evidências da sujeição civil. Esse texto é fantástico, que nos mostra a natureza da sujeição civil, o propósito dela, e agora uma forma de nós percebermos se estamos ou não nesse caminho que Pedro aqui ensinou àqueles irmãos daquela época. O versículo 17 diz, como evidências dessa sujeição civil: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Tratai todos com honra, todos. Como é difícil honrar aqueles que não se dão respeito. Como é difícil honrar os políticos do Brasil. Como é difícil não receber uma mensagem de WhatsApp e não cair na gargalhada, porque a Dilma fala assim, o assado. Meus irmãos, desonrar ex-presidentes da República, porque falam errado ou não falam como você gostaria que falassem, é pecado. E nós precisamos então ouvir isso e nos arrepender, tratando todos com honra. Como é que isso fica fácil? Ou como é que isso se manifesta, principalmente no meio do povo de Deus? A segunda evidência: amai os irmãos. Parece que são coisas desconexas aqui, mas não são. Nós temos tudo o que nós precisamos para fazer todas essas diferenças, e é nos amando mutuamente. Por quê, meus irmãos? Nós ouvimos muitas coisas aqui que o Estado não é chamado para fazer, e sabe por que é que ele faz? Porque a igreja não faz. Porque a igreja há muito tempo deixou de cuidar dos seus e até dos de fora. E aí é óbvio que vem um Estado cobrador
pai é mais do que suficiente. Não precisamos de um pai estatal, não precisamos, somos livres, sem anarquia alguma. No entanto, não sabemos nos amar como deveríamos. E isso tudo é preenchido por aqueles que não amam a Deus sobre todas as coisas. Essa é a terceira evidência. Temei a Deus. O temor a Deus, acima de todas as coisas. Quando você estiver lá apertando o botãozinho da urna eletrônica, temer a Deus. Não votar naquele candidato, eu sei que é errado, eu sei que ele defende coisas que não são bíblicas, a sua cartilha política não tem nada a ver com o Evangelho, mas eu vou votar nele, porque ele garante mais 4 anos na prefeitura para mim. Eu preciso votar nele pela minha conveniência. Eu preciso votar nele, porque ali ele me garante o que eu não consigo por meio de trabalho próprio. Temer a Deus acima de todas as coisas. E o último, honrai o rei. Sim, Pedro está dizendo, honrem a Nero. Pedro, você ficou maluco? Não fiquei. O Evangelho diz isso. Honrem o rei. Honrem o presidente de vocês. Discordem dele o quanto vocês precisarem, biblicamente falando. Mas quantas vezes nós realmente oramos pelos nossos governantes? E se nós oramos é apenas para termos paz na cidade, e não por causa deles, e não pela salvação deles, e não para que eles sejam de fato pessoas honradas. Honrai o rei. Você consegue imaginar uma igreja com crentes assim? Eu não vejo outra situação senão uma mudança completa do Brasil e do mundo, com crentes arrependidos e vivendo essa sujeição a toda instituição humana. Abra sua Bíblia, por favor, em Provérbios 24, 21. Memorize esse versículo. Tenham como o versículo-chave para suas ideias políticas a partir de hoje. E a palavra de Deus vai lhe guiar para que você não caia mais em armadilhas do seu pecado. Provérbios 24, versículo 21. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes com os revoltosos. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes com os revoltosos. Obviamente, mais do que honrar o rei como Nero, ou como Nabucodonosor, ou como qualquer outro, nós honramos o Rei dos Reis. E a mensagem final é como o Evangelho da graça de Deus, nos faz sair por essas portas com a esperança de que nós seremos capazes de aplicar essas verdades aprendidas hoje. Para terminarmos, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 27. Mateus 27. De 11 a 26.
Jesus Cristo se sujeitou a toda a instituição humana e nos salvou exatamente por meio dessa sujeição. Mateus 27, a partir do versículo 11. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo uns dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo, perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás! Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E todo o povo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado Jesus, entregou para ser crucificado. Você é capaz de sair hoje daqui e se sujeitar a um governador que lava as suas mãos? A resposta é sim, porque o sangue de Jesus está sobre nós, não para a nossa condenação, como aqui gritaram, mas para a nossa salvação. E que você então hoje possa aprender não apenas a votar de acordo com a sua consciência, mas que você possa de fato ser livre em Cristo Jesus, pelo seu sangue precioso. Vamos orar. Ó Deus bendito, que evangelho maravilhoso é esse, que nos mostra que religião e política se discutem sim, à luz da tua palavra. Não estamos aqui para ganhar debates, não estamos aqui para eleger esse ou aquele candidato. Estamos aqui, ó Deus, para honrar o Rei, principalmente sendo o Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda, ó Deus, a sermos seres políticos, à luz da tua palavra, para realmente fazermos a diferença, não apenas tornando a nossa nação mais livre e mais justa, mas principalmente salvando pecadores que continuam criticando os corruptos, mas que são tão corruptos quanto eles. Tende misericórdia de nós, ó Deus. Salva a nossa nação, traz um avivamento. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém.